Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo do projeto Todos Juntos. Nesta tarde de quarta-feira, já estamos recebendo aqui a Ilse. Conversar sobre o programa. Olá, olá. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem, querida? Prazer estar aqui. Querida, gratidão. Querida, gratidão. Tá bem baixinha, a tua voz. Ai, deixa eu então fazer o seguinte, deixa eu colocar o fonezinho, acho que fica melhor, né? Ou levantar o volume, peraí. Ah, mas eu acho que melhorou, Sandra? Não, né? Vou colocar Não, o fone... continua baixinha. Não, continua baixinha a voz. Vou colocar o fonezinho, fica melhor. Tá nítida a tua voz, mas tá baixinha. Vou colocar o fonezinho, acho que fica melhor assim, né? Não? Tá melhor, Sandra? Tá melhor. Melhorou? É, assim fica melhor, fica pertinho aqui, né? Sim, se tu falar pertinho, fica bem nítido. Então, Querida, o meu juntas. tava muito alto. Aí agora eu já peguei o macete. Quando fica assim estourada a minha voz, é só eu dar um pontinho a menos no meu volume aqui. E aí já se ajeita. O volume aqui até tá legal, eu acho. Deixa eu ver. Tá Oi, bom. Oi, Rose, Rose, querida. tudo bem? Oi, Adi, querida, quanto tempo, saudade dessa minha amiga. Tá nos presenteando aqui com a sua presença. Seja bem-vinda, Adi, amada. Querida. Vamos esperar mais uns minutinhos, né? Recém abrimos a porta da nossa sala, né? Da sala da nossa casa para receber os amigos. Que emoção, né? Trabalhar dessa forma tá muito bonito, assim, os movimentos, né, Sandra? Olha, Exige para mim tem sido uma outra surpreendente, performance, né? Uma outra demanda, mas também bonito, né? com certeza. Ainda está um pouquinho baixinha a tua voz. Se tiver como aumentar um pouquinho mais o teu volume. Melhorou? Melhorou, Sandra? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Ah, então tá. Só vai me monitorando aí. Melhorou? Deu? Não, agora tá baixando. Agora o Peraí. finalzinho tava baixando. Peraí, só um pouquinho. A gente vai aprendendo juntas, né, Sandra? Aham, é verdade, é verdade. Eu, graças a Deus, não precisei de fone ainda aqui no meu celular. Eu falo direto através dele. Oi, Dani, tudo bom, querida? Seja bem-vinda à sala da Acho que, nossa casa. acho que agora melhorou, né, Sandra? Ah, Melhorou? bota melhorou nisso. Agora tá A gente vai ótimo. ajustando. Aham. Isso. É, o ao vivo tem disso, né? A gente vai Tem. fazendo as coisas tudo com as pessoas vendo, mas se fosse presencialmente também seria assim, né? Também seria assim, a gente precisaria gerenciar essas coisas e às vezes acontecem, né? Acontecem imprevistos, acontecem situações onde exige o nosso máximo, né? Então ali é onde a gente se mostra de verdade, assim como aqui, O né? nosso Então, improviso, né? Precisa do nosso é, improviso. é, Isso é um grande desafio, né? Para quem tem, é, assim, prima, né? Pela qualidade, pela boa apresentação das informações, das imagens, né? Por exemplo, eu estou ajeitando a minha câmera aqui um pouquinho para pelo menos ficar inteiro o meu rosto. Porque quando a gente sim, divide a tela, né? Fica sim, mais. Pega o rosto pela metade, assim, né? Da posição da é, câmera. Mas a gente vai é, ajeitando. isso. Bom, Uhum. mas então vamos lá, né? Eu acho que já demos aí uns minutinhos, aham, sim, 5 minutinhos já temos, né? Então vamos iniciando. Eu vou fazer como em todas as transmissões ao vivo, né? Todas as lives aqui do projeto. Eu faço uma introduçãozinha, porque a gente sabe que sempre tem alguém que está pela primeira vez nos assistindo hoje, né?
Então, essas lives de quarta-feira são o projeto Todos Juntos, né? É um projeto que tem a intenção de unir saberes e conhecimentos transcendentais das almas que habitam esse planeta, né? Então, a intenção número um, nesse momento de pandemia, né, que estamos vivenciando aí um desafio coletivo de isolamento social, é justamente nos empoderarmos intimamente, dividindo saberes, né, dividindo, compartilhando entendimentos, ferramentas de fortalecimento íntimo, né, trazendo mais esclarecimento de fé e de valores que a gente pode recorrer diante dos desafios das vidas de cada um de nós, né? Porque apesar do desafio coletivo, os nossos desafios individuais, eles ainda permanecem, né? E para a grande maioria das pessoas até se acentuaram, né? Os desafios íntimos em função do que o desafio coletivo está nos exigindo, que é ficarmos em casa, né? Oi, Uzi. Oi, Lourdes, tudo bom? Sejam bem-vindos à sala da nossa casa, do nosso coração, nessa tarde de quarta-feira. Tá um frio danado lá fora, pelo menos aqui, né, no Rio Grande do Sul, onde nós estamos fisicamente. Mas então eu estava explicando sobre o projeto Todos Juntos, né? Que tem essa intenção de acolher todos os saberes, todas as fés, né, possíveis em compartilhamento aqui para todos os que nos fizerem ouvidos, seja ao vivo e a cores, como agora, né? Como depois assistindo as gravações, porque essas lives elas ficam gravadas tanto aqui no meu Facebook quanto depois no Facebook da Ilse, do convidado, né? A gente compartilha lá também. E também coloco no meu canal do YouTube, né? Então tem aí bastante oportunidades de compartilhamento depois para dividir sobre esses conhecimentos que a gente aborda aqui, né? Então a Ilse é uma precursora junto comigo nesse projeto. Foi a minha Já primeira iniciamos. convidada, né? Desbravando aí os horizontes da internet comigo naquela quarta-feira, há 3 meses atrás, arrancamos os cabelos juntas, né? Até a gente conseguir compreender como que a gente dividia a tela, como que a gente fazia essa transmissão ao vivo juntas. Falamos naquela ocasião sobre a doutrina espírita, né? Como é a base de fé minha, eu escolhi iniciar o projeto por ela, né? Pela doutrina espírita, que tanto me fortalece, me consola, né? Me orienta para esse momento que nós estamos vivenciando agora. E como eu sei que a Ilse compartilha também, né, desses entendimentos, então convidei ela para virmos conversar. Essa live sobre a doutrina espírita tá aqui pelos canais, tá? Tá no Facebook, tá lá no meu YouTube. Se você quiser, você encontra a gente conversando sobre a doutrina espírita nas nossas redes, né? Mas hoje a Ilse está aqui para nos trazer um outro assunto, né? Que também é tão importante, empoderador, reforçador deste momento, né? Que num mote mais generalizado atende pelo nome de Sagrado Feminino, né? Que aborda aí todos os saberes ancestrais da forma de atuação feminina, que existe também no masculino, né? Codividimos a existência com a energia que complementa a nossa atuação. Neste momento, estamos exercitando, né? A energia feminina, mas todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, possuímos as duas energias, né? Só que em função de todo um histórico, né, um inconsciente coletivo estabelecido na nossa humanidade, e a gente estende muito bem esse entendimento, né, Ilse, pela nossa amplitude de olhar para as outras vidas, né, também, que é em Uhum. relação à vivência da mulher, né, a contextualização da mulher na sociedade terráquea, né?
Então, aí você acabou desenvolvendo um programa de abordagem que é muito especial, chamado Inspiração Feminina, que traz uma série de abordagens que vão bastante além do que é oferecido por aí, né? Por N profissionais, né? Também terapeutas. Na verdade, essa é uma área bem em voga, né? De uns tempos para cá. Mas o trabalho do Inspiração Feminina oferece diferenciais, né? Justamente por ter esse olhar para a espiritualidade, né? E uma série de outras coisas que hoje a Ilse vai nos contar. Então, minha Uhum. colega dos encontros holísticos, né? Esses dias o Facebook me lembrou da minha amizade com a Alessandra no Facebook. 3 anos. Ah, coitado, sabe de nada o Facebook. Não, ele não sabe É mesmo. tipo nós, né, Ilse? Nós nos conhecemos mais ou menos ao mesmo tempo lá com a Ali, que está junto conosco nos encontros, né? Então, certamente a nossa parceria aí já é de longa, longuíssima data, né? Pela nossa afinidade, pela nossa reciprocidade, né, de ações. Então, minha Uhum. querida, queremos conhecer, queremos saber sobre o Inspiração Feminina, nos traga essa tua sabedoria ancestral aí, milenar, né? Que realmente Querida, encanta quando tu traz essas informações. O palco é querida. teu, a sala é tua, o microfone é teu, fica à Ai, vontade. obrigada. Obrigada, Seja Sandra, bem-vinda mais uma vez. primeiramente. Aham. Primeiramente, assim, é uma honra, né, estar aqui com vocês. E eu me sinto, assim, muito responsável, assim, por tudo que a gente traz, né, nos nossos bate-papos, né, no outro momento que a gente teve junto também foi bem enriquecedor. E todos os momentos que a gente interage com as pessoas, eu acredito que a gente deve se colocar, assim, de muita responsabilidade, né, porque a nossa palavra ela é como se fosse um eco, né, para o universo e ele vai responder aquilo que a gente diz. Então, muitas vezes é preferível só escutar, né, ficar calada do que falar demais, né, porque quando a gente fala demais, muitas vezes a gente perde momentos muito ricos assim do sentir, né? E o nosso programa Inspiração Feminina, ele tem essa proposta do sentir, do ir para dentro dessa sensibilidade, dessa emotividade, que são valores do feminino, né? Que foram esquecidos. Essa emotividade muitas vezes julgada, né? Assim, como se fosse fraqueza, e na verdade o É verdade. autoconhecimento dentro do sagrado feminino, ele traz uma honra a essa sensibilidade, essa emotividade. Então a gente utiliza de vários elementos, né, de vários símbolos, como se fosse da mitologia e outros, tantos outros, para a gente poder, de uma forma, extrair o que já está dentro de cada ser humano, de cada mulher. Nesse momento a gente está falando do ser humano encarnado mulher, mas como tu disseste muito bem, né, a energia do Yin e do Yang, ela está em todos os seres. E para nós, muitas vezes, nós estamos em desequilíbrio com a energia do Yang, do fazer. Então, o Yin e o Yang é um dos temas também que nós trabalhamos dentro do resgate do sagrado feminino no programa Inspiração Feminina. Então, vou contar um pouquinho como é que surgiu, né, o programa Inspiração Feminina e logo depois também a gente vai adentrando, vai aprofundando nos conteúdos, também fica à vontade de me fazer perguntas. Eu prometi que hoje eu não traria tanto conteúdo, eu tenho uma sistemática tipo professora, assim, eu gosto de trazer bastante conteúdo, isso me agonia quando as lives são muito sem fundo, né? Sem fundo, né? Porque a Uhum. gente tem uma forma de comunicar e tem um fundo, né? Então, às vezes, eu me avalio demais, né, Sandra? A Sandra me conhece, eu fiz terapia de regressão contigo, então foi muito lindo, assim, esse meu despertar. Te agradeço muito aqui também por isso e honro a tua essência, né, feminina de acolhimento, né, no momento que eu estava precisando também, né? Nossa, então eu até fico bem emocionada por isso. É Mas recíproco. é uma via de mão dupla, né? Então a minha profunda reverência e agradecimento a todas as mulheres, né, primeiramente, e Dalai Lama nos disse que o mundo será curado pelas mulheres ocidentais. Olha só que responsabilidade nós Legal. temos. Com Sim, por certeza. conta dessa emotividade, dessa proximidade que nós temos, desse toque. Agora nós estamos um pouco
limitados, né, no toque, na presença, mas nós temos muito isso. Em outras culturas, a gente não tem, né, esse histórico, assim, é mais distante, assim, as relações, né? Então, aqui no Ocidente, nós temos muito essa proximidade, né? E a Ama, que é uma líder espiritual, ela também nos traz assim, as mulheres são a força e a própria base da nossa existência. Quando a mulher perde o contato com seu verdadeiro ser, deixa de haver harmonia no mundo e começa a destruição. Então isso é muito, né, é muito lindo, Muito porque na lindo. verdade assim a gente tá precisando muito dessa energia do feminino nesse momento, né, desse sentir. Então na verdade, assim, as mulheres, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de tudo que está acontecendo. Claro que isso não pode se tornar uma carga para nós, porque dentro do nosso projeto e no Sagrado Feminino é leve, é gostoso, é sentido. Então é preciso que haja esse sentimento. Não é só o para fora, não é só o resultado daquilo. Normalmente nós estamos focados no resultado só. E aqui, dentro desse processo de resgate do sagrado, nós estamos preocupadas em todo o projeto, e eu aprendi durante essa jornada, de me preocupar com a jornada em si também, com a caminhada, né? Porque através dali o teu sentir é a caminhada que faz o caminho, né? Então, digamos, esse sentir ele foi deixado de lado, foi esquecido. E nós temos dentro de nós esse sagrado que ele é esquecido. E esse resgate é um voltar à nossa essência. Então, o sagrado feminino ele é uma das portas também para a espiritualidade. Ele não é uma religião, ele não é uma seita, não é nada, porque tem gente que não sabe nada disso, não sabe nada, digamos, entre aspas, deste conteúdo, né? E pergunta, é alguma religião, porque é sagrado e tal, daí olha para te ver como as pessoas ainda estão distantes disso, porque tu pode viver o teu sagrado diariamente, tu pode viver o teu sagrado quando tu acorda, quando tu vai te alimentar, quando tu tá lidando com o teu bichinho de estimação, quando tu tá lidando com o teu filho, quando tu tá fazendo um almoço, quando tu tá lavando uma louça, tu vive o teu sagrado. Então, na verdade, a gente está muito distante desse estado de presença, como fala no Mindfulness, né? O Mindfulness também é um dos assuntos que nós tratamos no módulo 2. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais, assim, do módulo 1, né? Que a gente está agora também querendo fazer o lançamento online. Então, no módulo 1, nós trabalhamos mais a questão, assim, das áreas da vida através das deusas gregas. As deusas gregas, elas são da mitologia, né? Então, nós trabalhamos com 6 deusas gregas, onde nós trazemos de forma lúdica as suas características e as suas chagas. Então, através dali, a mulher, ela vai se avaliando. Não significa que tu estás errada ou estás distante de uma característica que deveria ser todo mundo igual. Não, na verdade, nós estamos em estágios diferentes de evolução e nós sentimos diferentes. O meu momento é diferente do teu, o momento da Rose, que está aqui nos assistindo, é diferente, da Alessandra é diferente, dos nossos familiares, dos nossos esposos, é diferente. Cada um está num estágio diferente de evolução. Então, dentro do sagrado feminino, um dos itens que nós trabalhamos é a sororidade. A sororidade é a irmandade entre mulheres. Então, dentro dessas rodas, nós normalmente fazemos presenciais, mas agora a gente vai fazer também no módulo online. E a gente está com uma proposta bem bacana, no sentido assim de também criar esse setting gostoso, que é o não julgamento, que é a acolhida, porque o grupo ele se mantém por muitos anos. Na verdade, ele existe já o Inspiração Feminina desde 2015, e hoje eu tenho 2 turmas, e elas agora uma delas está no módulo, então já vai para o módulo 5 agora, né? Então hoje a gente só faz vivências, a gente não faz mais ferramentas, porque ele foi construído assim, o Inspiração. Ele, na verdade, tem uma conotação do sentir, mas também tem, como nós trabalhamos, estamos no plano material, nós precisamos das ações. Então, através das ações, eu também me motivo
e eu vejo que eu tive uma certa evolução, então isso também me dá força para prosseguir. Isso também é um sentir. Então, através dos movimentos, dos exercícios, então, por exemplo, no módulo 1 são as deusas, né? E aí, através das deusas, nós já elegemos qual a deusa que eu me aproximo mais e qual delas eu estou mais distante, em termos de chagas e de características, né? Não significa que são coisas ruins, é as coisas que não estão me fazendo, não estão me deixando, me dar aquela incomodaçãozinha, né? Ah, por exemplo, a deusa a deusa Perséfone, ela tem mais a questão da sensibilidade, do contato com a intuição. Como que eu tô nisso, né? Então, na verdade, eu vou trabalhando essas características e me percebendo. A deusa Atena, ela é mais da ação, ela é estrategista, ela é a deusa da sabedoria. Tem a deusa Ártemis, que é a deusa a caçadora solitária, que ela não precisa de ninguém assim para ajudar ela, sabe? Ela vai e faz praticamente sozinha. Daí, cada uma tem as suas personagens e nós também trabalhamos com essas personagens. Ah, Roberta entrou, tudo bem, querida, minha amiga Roberta, bem-vinda. Então, nessas personagens, nós nos identificamos e nós, então, fazemos um plano de ação. E esse plano de ação ele se dá através da ferramenta 5W2H, que é a ferramenta do coaching que a gente utiliza em planejamento estratégico nas empresas, gestão da qualidade, uma ferramenta muito conhecida em gestão empresarial. Como a minha formação é gestão de empresas, com ênfase em RH, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas e como eu fui fazer o curso de coaching, depois que eu fui fazer a formação do Sagrado Feminino em São Paulo, pelo Tecer, que também assim são umas mulheres maravilhosas, até hoje eu tenho contato com elas, elas me dão um suporte naquilo que eu não consigo dar conta, porque dentro, entre os grupos acontecem às vezes catarses e a gente precisa dar conta daquilo e mandar para um psicólogo daqui a pouco, quando eu não consigo dar conta, ter a ética de perceber o que está acontecendo, porque a gente está mexendo com algumas feridas, né? Então essas feridas podem vir à tona e eu não tenho o remédio certo, eu não estou preparada, então eu percebo que eu não estou preparada, eu também vou indicar para um outro profissional. Então, nesse momento das deusas, então a gente se percebe como a gente está e logo depois, então, vai para o plano de ação. Então, entre um encontro e o outro, nós temos tarefas. Então, por exemplo, né, na deusa Perséfone, que falta a questão da intuição, da percepção, não medito, não faço nenhum momentinho meu, não estou no sentir, estou só no fazer. Então, eu preciso eleger momentos naquela semana, naquele intervalo entre um encontro e outro, para eu me perceber. Aí eu tenho já um planejamento, um plano de ação. E esse é diferencial dos grupos de mulheres, dos círculos que tem, né, que a gente conhece, porque eu já participei de muitos círculos onde a gente ia, dançava na lua cheia, fazia aquelas rodas e tal, muito gostoso, maravilhoso, sensação boa. É Só que mais daí eu vou lúdico daí, né? eu vou para casa e eu não faço, eu não tenho nada, né? Eu não tinha material, não tinha nada. Então, quando eu fiz o meu curso do Sagrado Feminino, que foram 3 meses, eu tive trabalho de conclusão e tudo, eu voltei com essa sensação, eu disse, nossa, mas eu ainda não sei se eu sou muito terráquea, o que é, porque eu precisava de alguma coisa, assim, para eu ler depois, para estudar, ou então, pelo menos, um exercício que eu pudesse escrever, sabe? Eu ainda tenho o hábito de escrever bastante, mas a escrita também é uma das formas de se curar, né? Então, tem exercícios da escrita curativa que a gente dá, né, para as mulheres. Então, cada uma no seu momento, ela se percebe em que estágio está e percebe qual a deusa precisa lançar mão de qual característica. E aí começa a fazer um exercício, então, disso, de se aproximar e tal. E, então, ele é coletivo, mas, ao mesmo tempo, o tratamento e a percepção é individual. Cada uma tem a percepção sua, né? Pois é, Então, eu já não é ia um... te perguntar, como é que a gente faz essa identificação das deusas e das suas chagas e tal? É através de um teste? Sim, Ferramenta, aham, né? É aham. Sim, ferramenta, e aí depois aham. disso é que ocorre a sororidade. Eu adoro esse termo que tu usa, ele é bastante diferente, assim, não é comum a gente escolher, desculpa, a gente escutar esse termo, né? E ele se aplica perfeitamente ao movimento que é
proporcionado aí no Inspiração Feminina, né? Isso é uma das principais diferenciais, pelo menos no meu olhar de leiga, né, sobre o assunto, Uhum, porque realmente o que existe no externo realmente é um movimento externo da feminilidade, uhum, né? É uhum, aquela história uhum. da psicoterapia reencarnacionista da direção do holofote, né? É o holofote Isso, virado para fora. isso, E isso. analisando pelo ponto de vista das É para deusas, dentro. a gente vira o holofote, fantástico. Aí tu promove um movimento de reforma íntima ali, né? Isso. Esse A ponto. gente costuma dizer, né, Sandra, que a gente tem várias frentes hoje em dia, porque a gente se adapta, né? Ou então se afiniza mais. Porque tem muitas pessoas falando com linguagens diferentes, né? E aí eu me afinizo, por exemplo, com a sororidade, que é a irmandade entre mulheres. Na verdade, essa sororidade, ela se dá desde o primeiro contato, porque a gente faz um acordo de não julgamento, um acordo do acolher, um acordo do sentir. Por exemplo, se uma mulher, por exemplo, se emociona contando alguma coisa, não precisa eu ir lá abraçá-la e nem entregar-lhe um lenço, porque daí eu estou dizendo, entre aspas, que ela é fraca, né? Então, a linguagem não verbal, a comunicação não violenta se dá ali também, é um dos temas que a gente trabalha. Então, na questão da ferramenta que tu me perguntaste, existe, então, uma ferramenta que é muito comum nos processos de autoconhecimento, que é a ferramenta da roda da vida, que eu acho que o pessoal conhece, e a gente estabeleceu ela e fez a ferramenta da roda das deusas. Então, a gente já avalia através de uma nota ali, de 1 a 10, eu fiz a roda das deusas com as características e as chagas. Então, tu vai te avaliando e vai vendo em que estágio tu estás. Ah, tá, em relação à intuição, que foi o item que eu tratei aqui, que eu trouxe como exemplo, ou da estratégia, eu estou hoje na estratégia, sei lá, número 4 de nota, então eu precisaria elevar para um 6, pelo menos, entre onde 0 é pouquinho e 10 é bom, digamos, 10 é show de bola, né? É Então, ótimo. eu Uhum. preciso elevar para um 6, então eu vou elevar esse grau fazendo ações para que eu possa me melhorar nesse item da estratégia. A minha Uhum. cachorrinha tá coando aqui, tu tá escutando? Tô Ai, escutando a coisa mais querida, ela quer participar? ela tá participando junto, gente. Ela tá lá na sala, mas desculpem, tá? Daqui a pouco ela Não. já para. Dá para E escutar, mas não tá atrapalhando, pode ficar tranquilo. tá. Senão eu fecho a porta, querida, amada. Então, um dos temas é a roda das deusas. Depois a gente fala dos elementos da natureza, que é a água, que é o sol, que é o ar, que é o fogo. Então, isso também a gente tem ferramentas para medir em que estágio que eu estou entre esses elementos, porque, por exemplo, as águas hoje em dia a gente precisa muito das águas, né? Da gente deixar fluir, da gente ir para as profundezas. Só que é preciso cuidado para não se misturar demais, porque a água ela se mistura, muitas vezes ela perde identidade, né? Então ela é muito, mas ela não perde, na verdade, a essência, ela é sempre H2O, né? Como eu já falei em outras lives, ela na verdade, ela não se suja, ela é poluída, então a gente precisa de cada elemento da natureza, o fogo que traz a transformação, que nos ajuda na ação, daí o fogo tem o link com a deusa, então, estrategista, a deusa Atena, então fizemos todo um circuito no programa Inspiração Feminina, que ele vai numa crescente, um vai conversando com o outro módulo, né, com o outro tema, digamos, né, Uhum, no uhum. módulo 1. Aí depois nós temos, então, a parte dos relacionamentos de comunicação com a própria comunicação não violenta. Então, a gente fala, assim, da limpeza do olhar, de não julgar, de trazer, então, um pedido, porque o Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano que trouxe sobre a comunicação não violenta, ele nos traz como se fosse um passo a passo de como nós podemos nos comunicar melhor entre nós, seres humanos. Então, a limpeza do olhar, o não julgamento, tirar a pessoa dos papéis que ela exerce, porque normalmente nós colocamos a Sandra, mãe Paulo. do Paulo, a Sandra, mãe do Paulo, a Sandra, filha não sei de quem, e assim vai, a Ilse, filha né, do Almerindo e da Dorvalina, que são meus pais, irmã. Então, a gente bota as pessoas nos papéis, a limpeza no olhar é tirar a pessoa dos papéis que ela exerce, ou a administradora, ou então a terapeuta, né? É um ser humano que está ali
e te pedindo algo quando tem alguma coisa que precisa ser melhorada, porque através de um comportamento existe um pedido muitas vezes, e nós não temos esse olhar do pedido. Então, na comunicação não violenta, a profundeza dela é perceber o pedido do outro através, né, desse comportamento às vezes inadequado. É Então, um quando eu tenho treinamento para se perceber as entrelinhas. isso, e quando tu tem esse olhar ampliado, tu começa a ter mais sororidade, que é a irmandade, porque eu e tu somos um só perante Deus, né? Então, digamos assim, eu consigo te compreender melhor e eu te aceito melhor do jeito que tu estás nesse momento, né? Porque tu és uma centelha divina, tu és um ser perfeito, e, aliás, em perfeição, né? Indo para perfeição, uma centelha divina, e só que no momento eu estou ainda com características a melhorar. Então, o conhecimento ele é trazido de uma forma lúdica para que eu possa compreender em que estágio que eu estou e, a partir dali, então, eu buscar as melhorias. Um outro tema que nós trabalhamos é a questão dos ciclos, né? Nossos ciclos do feminino com as fases da Lua. Então, é bem interessante também esse momento, porque a gente se conecta muito com a nossa feminilidade, porque o nosso útero, eles chamam dentro do sagrado feminino, eles chamam de, ele é o nosso cálice sagrado, né? Até vou mostrar uma imagenzinha que eu tenho aqui, olha que bonito, ele é como se fosse um cálice, né? É o nosso cálice sagrado. Então, dentro do sagrado feminino, a gente se percebe através desse útero, né? Que ele é um músculo, né? E ele não retém apenas, por exemplo, um bebê durante a gravidez, mas sim os pensamentos, sentimentos, desejos, traumas e amores que vivemos durante a nossa vida. Isso está no livro da Miranda Gray, que é o livro chamado Lua Vermelha. É um livro muito trabalhado dentro do sagrado feminino, né? Então, a sua mente e o seu útero estão conectados. O que acontece em um reflete no outro e vice-versa. Então, esse conteúdo é muito lindo, né? Então, tem uma cançãozinha que a gente faz e até assim, é bem breve, assim, a gente põe a mão no útero, né? Até eu vou convidar as pessoas que estão aqui, as mulheres, né? E os Vamos homens fazer. também podem fazer. Daí vocês podem colocar a mão no útero, assim, e conectar com o útero, com essa força criadora que nós temos dentro de nós, né? E a gente faz uma inspiração e uma expiração, sentindo o nosso útero, né? A força criadora. E a gente pode escutar a canção assim: eu deixo meu útero cantar, e a flor que nele há desabrochar. Sentindo uma inspiração, outra expiração, acolhendo então esse momento. E vocês podem depois fazer essa cançãozinha tão legal. Eu deixo o meu útero cantar e a flor que nele há desabrochar. Porque o nosso útero ele fica muito fechado em relação aos projetos, em relação a esse cálice sagrado. Então, o útero, até não sei se algumas pessoas talvez conheçam, né? Tem essa Miranda Gray, ela também tem um movimento muito lindo das Moon Mother, se chama, é Bênção da Lua. E elas fazem a bênção do útero, é uma vivência linda e essas Moon Mothers que tem esse curso já, ou esse título, digamos, elas podem então fazer rodas de mulheres e abençoar as outras no seu útero. É uma vivência muito linda. Eu não tenho essa habilidade de fazer ainda, né? Mas pretendo fazer também. É muito lindo, né? Então, nessa questão do útero, a gente traz muito essa essência de nós mesmas, porque na verdade nosso corpo ele é vivo, todos os nossos órgãos internos eles são vivos. A gente sabe na superficialidade, mas no dia a dia a gente não se dá conta do quão importante é cada órgão do nosso corpo.
E dentro desse projeto também, então, a gente trabalha a questão do estado de presença, que é o mindfulness, tem uma dos módulos é o mindfulness, então é estar presente onde eu estou, no aqui e agora, buscar essa essência para que eu possa reverberar, então, esse meu sagrado da melhor forma possível, né? E nós estamos adormecidos diante da vida, nós não estamos acordados, a maior parte do tempo nós dormimos, né? Divaldo Franca nos traz nas suas palestras que tem um percentual grande, né, do nosso dia a dia que nós estamos dormindo, ocupados, na verdade, atrapalhados diante do fazer. E nós nos perdemos dessa essência. E talvez agora, né, esse momento seja um momento assim de um caminho, né, de resgate também desse sagrado, e não só sagrado feminino, como eu trabalho no sagrado feminino, porque foi através, né, da formação e se deu, então, essa via de trabalho, digamos assim, né, com o feminino, mas é o sagrado em nós. E quem sabe o convite é esse agora, né, da gente buscar novamente esse sagrado que foi esquecido, né? E a Resgatar, gente trabalha, de novo, né? A interiorização feminina, porque o feminino ele está diretamente relacionado com a questão reflexiva, né? Porque para intuir, para perceber as questões à volta, até envolvendo o materno, né? Assim, meu filho está mais quietinho. O que será que está acontecendo com ele? Às vezes, só num olhar mais atento que a gente lance sobre o filho, a gente já percebe, né? Tu acabaste de dar um exemplo, Ilse, agora com a tua cachorrinha, né? A utilização tá aqui do meu ladinho agora. da energia feminina, né? Assim, ela tá acuando, mas ela não quer atrapalhar. Ela Que tá amor. querendo passar uma mensagem, ela tá comunicando alguma coisa, né? Então, tu com a tua receptividade, com o amor que tu tem pela bichinha, ela foi se sossegando aos pouquinhos, né? E assim a gente vai com todos à nossa volta, se a gente conseguir aquietar os nossos olhos hipnotizados, né? Nesse caso aqui, a gente poderia estar hipnotizado pelo nosso celular, pela internet, né? Eu não sei como é que é o teu aí, mas durante a live fica baixando os avisos aqui das mensagens que está entrando no WhatsApp para mim. Então eu poderia me hipnotizar por aquilo ali, se eu não estivesse atenta, né, e dedicada a alguma informação mais importante, mais enriquecedora, que é o papo aqui contigo, né? E isso é muito feminino, porque o masculino, ele já tem outra característica, né, que naturalmente é o para fora, né? O feminino é o para dentro. E aí a gente se perdeu nas tabeiras aí ao longo dos séculos, né? De fazer esse movimento de retorno, né? A grande maioria das pessoas numa situação dessa aí com a cadelinha já daria um xingão na cadelinha, mandaria ela ficar quieta no cantinho dela. Né? Essa Sim, é a reação mais sim, natural, sim, assim, que se vê as sim, pessoas praticando, sim. né? Mas não, a gente está conseguindo, né? Tu acabaste de dar um exemplo na prática agora. Sim, que lindo, né? Verdade, Muito lindo verdade, isso, né? verdade. É a exemplificação da utilização da energia feminina, da sororidade. Tu exercitasse a sororidade com a cadelinha agora. Poxa Sim, querida, vida, sim. E né? tu falaste muito bem, assim, o fazer e o para fora. Se nós analisarmos o nosso corpo, né, o feminino, tudo é mais interno, né? E o homem é tudo mais externo. Então, digamos, ali já tem a natureza conversando com a gente. E os elementos e tudo isso, a natureza conversa com a gente de diversas formas, mas nós estamos dormindo e nós não percebemos que uma estação entrelaça na outra, né? Então, as estações do ano também, a gente trabalha muito no resgate, nesse programa Inspiração também, a gente trabalha as estações do ano, a gente trabalha a questão
da própria, por exemplo, assim, ó, no inverno nós estamos mais recolhidos, nós estamos mais para dentro, mas isso não significa que logo ali na frente não tenha outra estação. As coisas, elas estão hibernando para logo ali na frente vibrarem com todo o vapor. E muitas vezes nós não conseguimos aceitar a nossa vulnerabilidade. A vulnerabilidade de um dia estar bem e de outro não estar bem, né? Quando nós estamos nos nossos ciclos, por exemplo, tem vezes que a gente não está bem, a gente precisa só ficar quietinha e nada mais. E esse conteúdo, ele na verdade traz consolo também para as relações, porque se o meu marido compreende isso, né, esses momentos, ele também vai ser mais compassivo comigo, ele vai ser mais compreensivo. Então, tudo é nutrido através desse sagrado, né? Então é bastante conexão assim com a própria natureza, né? A estação no verão, por exemplo, ela também se remete ao nosso momento de ovulação, a parte do feminino. Então a gente está mais para fora, a gente quer sair, a gente quer ir ver os amigos, a gente quer ir num lugar. Então essas questões assim a gente aborda muito no programa Inspiração Feminina, para que a gente possa se conhecer. E essa sororidade que a gente fala é esse acolher, porque assim, ó, às vezes a outra pessoa, ela comenta alguma coisa que eu também estou passando, e ela enfrenta de outra maneira, então ali ela já me dá um exemplo de como eu posso me conduzir, sabe? Então se forma muito isso nos grupos, né? É muito bonito isso. E para aquelas pessoas que estão querendo começar ou adentrar esse sagrado, esse feminino que a gente fala, de repente assim, ó, encontrar rodas, encontrar grupos, fazer mais momentos entre mulheres, perceber o que a outra mulher compreende, escutar mais, né? Então, criar um espaço de vivência onde cada uma pode colocar o que sente, né? Nesses grupos é assim que acontece. Cada uma pode colocar porque não é julgada, porque, na verdade, nas nossas relações, muitas vezes nós precisamos parecer perfeitas, né? E às vezes, e não é sempre assim. A gente tem todas as demandas, né, que às vezes nos tiram às vezes do sério, né, digamos assim. Sim. Então esse perceber, né, e tratar as outras pessoas, as outras mulheres com carinho, sem competição, isso é sororidade. Começar a se tratar também com respeito. Em primeiro lugar, esse respeito que hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou do outro. Uma das coisas também, quem ainda tem as avós vivas, começar a perguntar muito para as avós ou para as mães aquilo que elas têm a dizer, né? Elas têm muitos saberes que nós não damos valor, né? A gente não se percebe assim quanto conhecimento as nossas ancestrais trazem com elas, porque na verdade, né, Sandra, assim, ó, nós somos muitas mulheres, né? Nós viemos de muitas mulheres, né? Então, imagina quanta sabedoria tem de uma geração para outra e a gente se perdeu, né? A gente deixa isso, né? O consciente coletivo feminino que tem nas famílias, né? Eu até estava aguardando aqui uma perguntinha para te fazer em relação a isso. Como é que funciona, assim, essa tua sugestão para as pessoas buscarem grupos, né? Buscarem vivências nesse sentido para trabalhar o seu feminino, sentir, né, a questão do seu feminino de novo, fazer esse movimento de retorno, né, para dentro. É recomendável ir com pessoas conhecidas? Por exemplo, assim, duas irmãs irem junto, duas primas, ou mãe e filha? Porque às vezes existem conflitos ali, né? Que podem gerar, assim, constrangimento de colocar suas dores para fora, suas questões, né? Como é que funciona isso? É recomendável cada uma ir para o seu canto ou é até tratamento para a situação irem juntas? Tá, então assim, ó, dentro dos grupos de resgate do sagrado feminino não há nenhum impedimento, digamos, muito eu ia dizer assim, ó, é o teu sentir. Eu percebo que vai me fazer bem. Então, já aconteceu de virem para mim, assim, irmãs, ou pessoas que trabalham junto. Tinha uma menina que era a gestora da loja e a outra funcionária.
né? Então, elas acharam muito nutridor, só que durante a caminhada, uma delas desistiu, não conseguiu enfrentar suas dores e suas coisas. Então, assim, não se sentiu confortável. E aí, o meu papel enquanto guiança, porque a gente, na verdade, não está ali trazendo um conhecimento, a gente está guiando, está fazendo um convite através dos conhecimentos, do lúdico, e a pessoa vai se percebendo. Então, o meu papel é fazer com que ela perceba o seu sentir. E aí, se está desconfortável, se não é o momento, está tudo bem. Eu não posso, digamos, indicar que ela saia e nem que ela permaneça. O convite é o sentir de novo. Tu viu que a responsabilidade fica para a pessoa de novo, entendeu? Então, esse é meu papel. Eu sei que, por exemplo, na psicologia tem a questão de não atender psicologia tradicional, né? Não atender amigos e nem parentes, enfim. Então, nesse sentido, para nós, no programa Inspiração Feminina e dentro dos grupos do Sagrado Feminino, não tem nenhuma contraindicação, digamos. Né? Passa pelo teu sentir, né? Vai da pessoa escolher mesmo. Nesse momento, Então, assim, ó, sentar, estudar, ir atrás, porque, assim, ó, por onde que eu começo? Eu tenho vontade de entrar nesse caminho, nessa jornada do Sagrado Feminino, nessa jornada de buscar, então, o meu sentir. Por onde que eu começo? Começa te percebendo na respiração, olhando aquilo que tu está sentindo de manhã, quando tu acorda, o que acontece com o teu corpo, né? Exercícios que são bons de fazer, de espreguiçar-se um pouquinho mais, esse não começar de manhã pela agenda, né? Esse é o convite também, né? De passar por esse sentir, porque tem um dínamo gerador de energia dentro de nós e nós nos perdemos e deixamos ele de ladinho. Então, aproximar o cérebro do coração, né? Na verdade, é isso. Esse é o convite, né? Nesse sentido, né, Sandra? Sim. Ter momentos de interiorização, né? Se permitir olhar para isso, né? Na verdade, acho que o coronavírus está aí para isso, né? Alguns, assim, elegem a meditação e tá tudo certo. Dentro do Sagrado Feminino, nós trazemos de forma lúdica e muitos exercícios nós conseguimos nos conectar com esse sagrado. Então, no programa Inspiração Feminina, a gente indica muitos exercícios para que a pessoa vá se percebendo. Então, durante aquele período onde a gente fica longe dos encontros, a gente vai se percebendo e vai também trocando, né? Porque daí eu crio um grupo de WhatsApp, né? E a gente fica trocando informações ali, eu vou potencializando aquele conteúdo, né? Daquela semana nos grupos também, né? E aí a gente faz como se fosse uma manutenção, que a gente chama, né? E aí se a pessoa também tem alguma questão mais pessoal, daí eu atendo ela de maneira pessoal, já aconteceu então de pessoas estarem no grupo e também fazerem o processo de autoconhecimento de modo individual, né? Porque eu trabalho com coaching também, então elas fazem em paralelo, né? Quem tem mais pressa, digamos, ou tem alguma questão mais pontual, porque acontece nos grupos também da gente trabalhar a nossa paciência, porque, por exemplo, eu quero falar sempre as minhas coisas, eu tenho que ter atenção, e tem mulheres que são assim, elas querem falar. E aí no grupo a gente aprende a escuta também, sabe? O meu papel é mediar e ter sabedoria para não chamar atenção de um modo onde a pessoa se sinta constrangida. Então, tudo é uma via de mão dupla em relação ao aprendizado, né? Que legal. Tu tá planejando toda essa maravilha de atividades para online, né, Ilse? Porque tudo isso até então vinha acontecendo presencialmente, né? Como é que tá esse teu planejamento, assim? Tem alguma data já de início? Como é que tá isso? Conta para nós. Sim, nós estamos então com um projeto
online, né, para ele ganhar mais força, mais nutrição, e eu me desafiando nas redes, né, comecei a fazer lives todos os domingos, então a gente tem depoimentos que inspiram, às 19 horas no meu Instagram. A gente está fazendo para que a gente possa trazer para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né, do programa Inspiração Feminina e os seus benefícios, né? Porque trazendo os depoimentos, as pessoas vão perceber, quem está assistindo, o benefício que tem, né? Então, digamos, não é a Ilse que conduz o curso que está fazendo propaganda, digamos, é as próprias Sim. pessoas. Então, nesse sentido, assim, a gente está fazendo lives todos os domingos, já estou no segundo mês também, desde o Dia das Mães a gente começou. E Uhum. eu tenho no dia 20, agora é dia do amigo, eu tenho uma aula que eu vou falar sobre os saberes do feminino, né? Os Uhum. saberes do sagrado feminino. No dia 20, é uma segunda-feira, às 19 horas, Uhum. vou fazer também um momento para passar. E a gente tem, eu tenho planejamento de começar no dia 21, que é na terça-feira, das 19 às 21, a Uhum. primeira turma. Quero ter mais turmas, né? Mas assim, Uhum. eu já estou com bastante pessoas interessadas, tenho umas 3 inscritas, mas mesmo se for com 5 ou 10 pessoas, a gente vai abrir, porque, na verdade, depois eu vou abrir outras turmas. Então, aqui, Uhum. o processo é assim, ó, é a permanência, não é assim, eu não quero fazer um curso e depois logo outro e depois Uhum. logo outro, é a permanência das O início, pessoas. meio e fim. O Tá, vínculo entendi. é, exatamente. Então, a gente vai fazer no dia 21 já, as inscrições estão abertas, só me procurar quem quiser, né, acessar esses conhecimentos, né, Uhum. que são de uma forma muito curadora, né, porque a gente aprendeu a viver a nossa vida de uma maneira muito linear, né, a barra de Axis nos traz isso, né, então a gente Uhum. precisa buscar outras possibilidades e também ampliar os nossos horizontes, né? A nossa visão, ela precisa ser ampliada. E Com certeza. através desse processo de ir para dentro, e a gente está acostumado muito a ir para fora. Tanto é que assim, ó, como é que a gente aprendeu sobre história na nossa vida? História geral, né? A gente aprendeu Uhum. com aquilo que eles nos contaram, né, Sandra? Só que a história não Uhum. é linear. A gente sabe, a gente precisa ser como um escultor que vai lá e cavoca as coisas e vê a essência. Então, nesse aspecto do sagrado, ele tem essa conotação de Uhum. buscar a essência. Tem algo mais aqui na história que nos contaram, né? Uhum. Eles nos contaram só até aqui. E aí formou a tal da caixinha do nosso cérebro, das nossas Uhum. crenças. Então, aquilo que nos contaram, nós levamos como verdades. E muitas vezes a gente tem potencialidades infinitas dentro de nós que a gente não se percebe. E essa troca, né, essa vida não linear, é aquilo que nós aprendemos na escola. E, na verdade, nem tudo foi dito, né? Nem tudo foi para Sim. os Existe, livros, né? como se fala, né? É, O que nós é, recebemos é o ponto de vista do escritor ali, da pessoa que criou aquele livro, é, né? Mas é, é. existem outras possibilidades, outros pontos de vista, né? E esse trabalho de interiorização nos permite analisar, conhecer o nosso ponto de vista, né? É, Nós temos é. condições de ter ponto de vista sobre tudo, inclusive sobre a história que estão nos contando. É que, na verdade, nós delegamos muito, né? A gente quer muito receber de fora tudo. E até a andragogia, assim, que é a educação de adultos, Paulo Freire também nos traz muito isso, assim, que o conhecimento, o verdadeiro professor é aquele que consegue extrair dentro da pessoa o conhecimento, né? E não trazer de fora para que ele possa a partir daquele conhecimento fazer as suas interpretações, e muitas vezes isso acaba ganhando mais força do que o interno, né? Então se perdeu muito isso, Mas que né? lindo isso, que profético em relação à profissão de professor, É, né? É é. muito mais profundo e grandioso tu auxiliar, né? Fazer um papel ali de auxiliar da pessoa do seu próprio entendimento sobre aquele aprendizado. Com certeza fixa muito mais do que a decoreba.
E esse é o sentir do sagrado feminino. Quem estuda esse conteúdo, e a gente acaba adentrando por essa via, por esse caminho, né? Esse caminho do extrair o que está dentro da pessoa, porque ali existe um ser humano na tua frente com possibilidades infinitas e que está naquele momento em determinada situação. Então, através de um lúdico, através de um conhecimento onde eu não é alguém que aponta, tu está em tal característica, tu precisa melhorar isso, né? Então, é a própria pessoa que vai se percebendo de uma maneira leve, de uma maneira sentida, né? Então, esse é o projeto, assim, eu A honro Roberta, muito, assim. ela coloca uma contribuição nesse sentido aqui, desenvolver o conhecimento de forma horizontal, né? Ou seja, todos no Aham, mesmo nível, né? Não existe aham, o professor, o aham, educador lá em aham, cima e o aluninho, aham, o aprendiz aqui embaixo, aham. né? Não. É, mas como que a gente foi acostumado, né, Sandra e Roberta? A gente foi Fala, Roberto. acostumado ao longo da vida de desde assim a questão do dual, né? Preto, Uhum. branco, bonito, feio, magro, alto. Se eu sou um pouco mais gordinha, eu tô fora do padrão. Então, dentro do sagrado também a gente tem esse acolhimento, né? O que que são as feridas do feminino, né? Muitas vezes até as próprias modelos, as revistas, o que eles colocam, né? Assim, isso são feridas, né, pra gente. As propagandas utilizando as mulheres, né? Então, tudo isso são feridas, são valores, né, que foram esquecidos, né, foram deixados de lado, né, e aí viraram feridas, né, então vem o feminicídio, então Uhum. esse resgate do sagrado feminino, ele é muito profundo, ele é uma via muito interessante para a gente se conectar com o nosso Criador, né? Principalmente nós mulheres que, por muito tempo, pelo patriarcado, nós fomos meio deixadas assim mais de lado, né? É para procriar, mas não é só procriar. Imagina, olha a beleza da procriação, a Ah, beleza que é isso, né? com certeza. Esses dias eu escutei uma definição que eu achei muito interessante. Nós fomos elevadas ao status de nave espacial, Interessante mesmo, né? Olha só. porque uma pessoa estava falando da questão da encarnação de seres extraterrestres, né? Agora no nosso planeta aqui para auxiliar o processo, outros nem tanto e tal, né? E foi aí que a pessoa falou, né? Que a maioria das pessoas está esperando o disco voador aparecer em cima da nossa cabeça, mas não se dão conta que a melhor porta de entrada neste planeta é através da nave espacial chamada Mulher. Aí, olha só, Eu olha a achei, nossa, responsabilidade. eu fiquei chocada quando ele falou. Meu Deus, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. A Eu sou uma nave responsabilidade, espacial, eu né? que vivo esperando conhecer um ET. Eu sou a nave espacial. Aham. Aham. Que Sandra, legal isso, né? nós fomos perdendo o nosso valor, né? Enquanto mulheres, enquanto gênero, né? Nós perdemos pelo patriarcado. Antigamente, não vou saber precisar, mas acho que 800 anos antes de Cristo, tinha as sociedades matrifocais, onde elas eram muito valorizadas pela sua sabedoria, pela conexão com o sagrado, né? E depois, com o tempo, então a gente foi perdendo pelo patriarcado. Depois tinha as matriarcas, né? Que também daí eram elas que tinham o comando. Na verdade, esse também não é o interessante. As matrifocais eram as que estavam mais conectadas com o sagrado. E Uhum, depois, então, veio o patriarcado, onde foi renegado, então, essa essência do feminino, né? uhum. Desse sagrado. E esse resgate é justamente buscar essa essência, buscar esses poderes, mas não querer competir com os homens, né? Na verdade, não é o feminismo é de se igualar aos homens, né? Na verdade, nós queremos as nossas forças e eles também têm as suas forças, né? Do yin e do yang. Então, Sim. e um complementa o outro. Se a gente for pensar, na verdade, o masculino complementa o feminino, né? Então, buscar essa harmonia. A Elaine Ourives nos trouxe, no momento
de um curso que ela deu aí de um sábado, eu escutei o curso dela e fiz, né? Enfim, ela trouxe uma informação muito interessante e eu acho que, assim, ficou na minha memória, assim, de tudo que eu escutei naquele dia, que é assim, ó, que o Código do Novo Humano era o tema do curso dela, que ela deu um sábado fechado. E ela falou assim muito que o código do novo humano é a harmonia. E olha só, se a gente pensar na harmonia da natureza, o que que acontece? Nada é forçado. Dentro do sagrado feminino a gente trabalha muito isso, esse resgate de não forçar, de perceber esse sentir, essa escuta ativa, não forçar nada, deixar fluir, né? Assim, buscar o teu sentir, né? Então a harmonia em relação à natureza, ela exerce um estado natural, natural, a harmonia está ali, né? Então, no Poder do Agora, o Eckhart Tolle, ele traz assim o não manifesto. O não manifesto é o que existe naquilo que eu não enxergo. E na natureza eu não enxergo muitas vezes que uma estação está se entrelaçando na outra, né? E onde está o nosso não manifesto? Né? O que é o nosso não manifesto? A gente se percebe? A gente não percebe, a gente só percebe o nosso manifesto muitas vezes. Né? Isso me fez pensar muito. E esse livro do Eckhart Tolle, que é este aqui, ó, para quem eu tô com os livros aqui, ó, para quem gosta de ler, ele fala muito desse não manifesto. Esse livro é um livro de cabeceira, gente, assim, ó, para estudo. Aqui a gente trabalha muito mindfulness, é a base do mindfulness é nesse livro. Então ele traz muito essa questão do não manifesto. É interessantíssimo. É onde a energia da física quântica está, né, no não manifesto, né? Então é muito. Poderia se dizer que é o nosso inconsciente. Sim, sim, sim. É o nosso não manifesto. É de onde vêm informações que estão borbulhando dentro de nós e a gente não dá atenção. Chega uma hora que e muitas vezes ele está ali latente, só que a gente não se percebe porque está escondidinho, né? Aquela imagem do iceberg é muito interessante porque a gente percebe o que está consciente e o que está inconsciente. E a gente só acessa o nosso consciente, né? Sim, sim. Que às vezes é mínimo, né? É mínimo, Então, muito. Ilse, me deixou pensativa essa tua última fala sobre o não manifesto. Busca lá, busca mais, vamos Vou falar buscar mais mais sobre sobre isso. isso. Boa. Queria mandar um beijo para a queridona da Ali Hag, para a Eu doutora vi que ela entrou, Marisa, obrigada. nossas colegas lá do Beijo, Encontro Holístico, né? A Ali Hag é beijo. uma pessoa assim que eu honro do fundo do meu coração, uma das pessoas mais importantes nessa minha encarnação. Se não fosse Sim, por ela, né, Ilse, eu e tu, nós não sim, estaríamos aqui. Ela é uma sim. pessoa muito importante para nós. Um grande beijo para a Ali Hag, que está aí com um baita projeto também de botar os terapeutas online, né? Fazendo live, botando cursos na internet, né? Acompanhe lá a maratona do terapeuta, né? Que ela está fazendo no Maratona Instagram lá. online, Isso. lá no Encontro Dos encontros Holístico, holísticos. lá. Isso. Acompanhe a Ali Eu, Hag, vale muito a pena. a Alessandra, ela é uma trabalhadora da luz incansável, eu digo para ela, meu Deus, e o que ela ajuda, né, as pessoas, porque na verdade no mundo holístico, nos terapeutas, a gente não tem muito essa pegada do online, né? Então agora é um momento que precisa nós precisamos alçar mão dessa ferramenta tão maravilhosa que está na nossa frente, está na nossa casa. Imagina a gente estar sentadinhas aqui e conversando e trabalhando, expandindo, fazendo a nossa parte, colocando conhecimento no mundo. Isso que é importante. Eu me dei conta depois da terapia que eu fiz contigo e muitas conversas com a Alessandra também, que a gente tem muito conhecimento já para auxiliar e muitos são os necessitados, né? E poucos, às vezes, os envolvidos. A gente não quer, muitas vezes, se envolver. E eu acho que a Alessandra até falou num dos cursos que eu fiz com ela, que a gente tem medo a gente tem medo do sucesso.
O que eu faço se eu fizer sucesso? É. A gente tem medo do sucesso. A gente tem medo que dê certo. Na A verdade, é gente tem claro que é medo. um medo inconsciente, né? Se alguém te perguntar, Ilse, tu quer que a inspiração feminina dê certo? É óbvio que tu vai dizer que sim, inconscientemente, Aham, né? Mas aham, nós temos uma série de questões internas que estão no não manifesto, né? Estão não se manifestando aham, aham, e fazem aham. parte de movimentos inconscientes nossos, que estão esses medinhos aí, essas inseguranças, né? Afinal de contas, os terapeutas, a grande maioria, pelo menos, a gente estuda para aplicar as técnicas, a gente estuda para entender a psique do outro, auxiliar o outro, muitas das vezes para nos tratar também, né? Afinal de contas, quem se torna terapeuta se tratou muito antes, né? Se tratou. Uhum. Mas são realidades como as que a gente está vivendo agora, que formam uma mola propulsora para que a gente expanda esse desenvolvimento, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Muito bacana esses insights, diz a Lourdes Regina. Ai, a Lourdes é uma amiga minha, querida. Ela também vai participar. Ela vai estar domingo comigo no Instagram, na live de Ah, domingo, às vai ser a 19 Lourdes. horas. Legal, vou É, prestigiar vocês. legal, Gosto obrigada, de Lourdes. Obrigada, querida. Uhum. Então, gente, provavelmente eu não consegui acompanhar todos os comentáriozinhos porque passa muito rápido, né? E eu nem toco no celular, que é para não dar nenhum quiprocó de sair a Ah, live eu do ar, também. Eu também. né? Então, depois que a gente encerrar aqui, eu vou lá olhar os comentários direitinho. Se tiver alguma pergunta, eu passo para a Ilse para a gente responder ali direitinho, porque realmente foi passando, eu só via que ia passando, não conseguia, né? A gente já está finalizando, Sandra? Já É, estamos eu acho finalizando. que sim. É, agora já são 4h06, né? Aqui não tem tempo determinado, né? Tá, Não entendi. tem. Por isso que eu gosto mais do Face, porque aí ele não nos É, derruba, né? O Instagram não quer é. nem saber de papo. Não, Fechou uma hora, é puf, foi-se embora. Uhum. Face a gente ganha mais um tempinho. Mas claro que para não ficar cansativo, né, para as pessoas que estão nos Sim, escutando e para nós também, né, a gente fica em sim, torno da uma hora e uns sim, minutinhos, né? sim, E sim. se tu quiser fazer algumas considerações finais, passar mais alguma mensagem para o pessoal que está nos escutando, que vai nos escutar depois também, né? Ai, que linda. Ai, que linda, doutora Ah, Marisa, que amor. São os Marisa. amores, né, queridos? Então, o convite é olhar, né, a nossa própria essência, pensar que é possível olhar a nossa essência, rever os funcionamentos, né, para mudar aquilo que não está legal, né, aquilo que está pedindo um socorro, né? Então, ele pode ser, esse processo pode ser um processo muito mais simples do que nós imaginamos muitas vezes. Então, fica aqui o convite, né? O programa Inspiração Feminina, ele está agora ganhando vida, eu digo ganhando nutrição no modo online, e nós estaremos agora no dia 21 de julho, então iniciando uma nova turma, fiquem à vontade, assim, para a gente poder conversar mais sobre questões financeiras, enfim, né? Eu estou fazendo um modo bem facilitado agora, porque é o início, né? Então, do online, então quem está entrando agora está tendo assim mais facilidade financeira, inclusive. E dia Ah, 20, na live do dia 20, às 19 horas, é dia do amigo, eu vou fazer um sorteio para as pessoas, vai ter um sorteio de uma inscrição, né, do uma curso inscrição. todo naquele dia. Uhum. Que Então é legal, isso, olha fica o aí, convite. pessoal. Uma baita isca para estarmos com a Ilse É, lá na segunda-feira para concorrer. Eu já estou agendada, né? Eu já te disse que já está na minha agenda. legal, legal. Então, dia 19, dia 20, então na segunda vai ser a aula no Instagram, @ilse.bazei. E Uhum. daí no dia 21 a gente já começa a primeira turma. E depois a gente vai ter outras turmas. Dia 20, que horas será a maratona? Ah, dia 20 às 19 horas. 19. 19 horas, Lourdes. Aham.
Muito obrigada, Sandra, assim, ó, pelo carinho, pela acolhida. Realmente me sinto assim como uma irmãzona tua, assim, a sororidade aqui é muito de coração para coração, né? Sim. E busquem o seu sentir, busquem o seu nutrir, né? Percebendo o que que acontece. Cantem a musiquinha do útero. É interessante, né? Para a Muito. gente poder se perceber, né? E buscar essa guiança, né? Quem não consegue fazer o trabalho sozinhas, né? Buscar essa guiança através de grupos, através desses resgates, né? Desses grupos do Sagrado Feminino. Sei que tem vários, né? Mas o meu grupo, eu tenho um método que eu acho muito assertivo, né? Porque ele não fica só no lúdico, então ele vai também para as ações. Então isso é bem bacana, assim, porque a gente ainda está muito num plano também material e a gente precisa concretizar. E como nós também estamos iniciando esse projeto, esse ir para dentro, estamos iniciando essa caminhada do sagrado, porque quem vem para o módulo 1 normalmente não acessou assim nada ainda, né? Então é preciso muitas vezes o papel ainda, é preciso esse plano de ação, é preciso ainda ter um concreto, né? Então fica um meio termo aí, né? Para as pessoas de que tem essa característica, né? Então é bem... Tem que se Agradeço. cruzar nessa técnica. Mas, Uhum. Ilse, eu acho fantástica a tua abordagem, né? Eu acho super coerente com o que a proposta oferece, né? Realmente, tu acaba desenvolvendo e a gente vê isso, né? Eu não sei se as tuas lives lá do Instagram ficaram gravadas, Uhum. mas os depoimentos das pessoas que fizeram o Inspiração Feminina mostram isso, né? Que elas se sentiram inspiradas a usar a criatividade e modificarem a sua vida, né? Sim, E é muito interessante. eu acho isso transcendental, né? Porque vai muito mais além do que simplesmente a questão lúdica do feminino, do romântico, do amoroso, dos valores que a sociedade tem do feminino. O Uhum, feminino uhum. também pode ser valente, também pode ter energia, também pode ser realizador, também pode ser caçador, né? Eu vi uma das moças lá que fez o Inspiração Feminina, não me lembro em qual domingo agora, eu acho que foi aquela de cabelinho curtinho. Eu vi A Muriel. exatamente, eu vi ela falando isso, né? Que ela se descobriu uma guerreira. E eu, Sim. nossa, que fantástico isso, que transcendental, Uhum. né? Sim, sim. Então, isso é que eu acho mais ótimo na tua proposta, né? Sim, é muito interessante que tem duas meninas, duas senhoras, eu chamo ela de meninas, mas tem uma que tem 70 anos e a outra eu acho que tem 60 e alguma coisa. E elas se inspiraram de uma maneira, elas criaram um outro grupo. Até hoje eu fiz uma postagem e elas criaram um grupo chamado Escutar, Pensar e Conversar. Então também elas estão agora, eu sou mentora desse grupo, e elas estão com senhorinhas queridas trabalhando isso. Imagina o resgate do sagrado aos 60, aos 70 anos, e elas estão felizes da vida fazendo o que gostam. Então é muito gostoso assim tu ver outras pessoas também acessarem isso e manterem essa dinâmica assim do fazer também, né, do ir à luta, do se compreender capaz, né? Então assim, ai, mas como que eu vou fazer? Vamos fazer, né? Vamos dar um jeito, usar a criatividade, É, meu é, Deus, é, né? Não existe certo e errado, tem que usar a criatividade e é, fazer. Que é, legal, olha, isso é engrandecedor da vida. Eu que sou é. reencarnacionista, posso dizer assim, ó, a pessoa se aproxima muito de ter uma encarnação vencedora com esse tipo de ação, né? Com esse tipo de direção na vida. Eu não sei se eu estou fazendo certo, mas eu estou indo e vou fazer. Só por Sim. isso já está ganhando pontos, Sim, né? sim. Porque a nossa Fantástico. tendência, às vezes, é ficar encolhidinha. Eu, durante muito tempo, fiquei encolhida com uma série de conhecimentos, assim, que eu poderia já ter colocado no mundo, mas não era o momento ainda. Então, agora eu me sinto, assim, capaz e me sinto, assim, muito honrada por ter pessoas que nem vocês, assim, que também me auxiliaram, me deram aquele empurrãozinho, vai lá que tu tem potencial, não sei o quê. Na verdade, não eram os outros que precisavam me dizer que eu tinha potencial,
diferencial, eu precisava acreditar em mim. E trabalhar algumas coisas internas, e aí aconteceu, e hoje está tudo certo, né? Vamos indo. Sim. Ilse, Sandra, que papo gostoso contigo, Ilse. Estou realizada com essa nossa live hoje. muito obrigada, Gratidão obrigada. do fundo do meu coração pela tua disponibilidade, né? Por estar aqui conosco, podendo engrandecer o projeto Todos Juntos, que não é meu, é um projeto da espiritualidade. Eu estou sendo só instrumento, eu me esqueci de dizer isso no início. Lindo o teu projeto, Eu estou Sandra. sendo Lindo, só lindo, lindo. instrumento, né? Eu já vinha recebendo a intuição de realizar encontros de compartilhamento de diversos conhecimentos no presencial. E aí veio a pandemia. Então tá, então vai para o online. Aí eu não tive mais desculpa, né? Eu tive que fazer o projeto todos juntos. Mas a espiritualidade, assim, tá tilintando de alegria por essa Que nossa lindo, conversa hoje, né? que Por esse lindo. compartilhar de sabedoria, de amparo, de amor, né? De empoderamento frente a essa situação toda que nós estamos vivendo, né? Muita gratidão mesmo, foi linda a nossa conversa. Eu é que agradeço, Sandra. Me sinto muito honrada por estar aqui contigo e também te honro muito, né? A tua jornada, honro todas as mulheres que estão aqui. Querida. Obrigada, viu? Então, gente, uma boa tarde a todos. A Lourdes manda aqui muito conhecimento para compartilhar. É verdade, é Que verdade. lindo. Se a gente quisesse, a gente continuava, né, Ilse? Dava para ir mais umas 2 horas. Sim. Ai, muito Mas lindo, tá né? bom já por aqui, já tem bastante informação. E teremos mais oportunidades, né? A Ilse tem datas aí disponíveis para estar conversando e contribuindo mais com todos nós. E quem quiser olhar, assistir os depoimentos que inspiram, estão todos lá no meu Instagram também, tá? Ah, pois é, isso é importante. Eu não sabia se estavam ficando Estão gravados. gravados no IGVT no Instagram. Ah, legal, legal, ótimo. Então tá, gente, uma boa tarde a todos, um grande beijão. Agora é hora de tomar um cafezinho, então. Cada um na sua casa, vamos tomar um cafezinho conectadas. Obrigada, viu, Sandra? Um Obrigada a grande todos. Um beijo para beijo. todos vocês. Tchau, Um beijo. tchau.